Enquanto muitos fabricantes de smartphones apostam no Android Stock como base para os seus dispositivos, uma análise recente revela que, mesmo com esse sistema minimalista, a potência bruta continua a ser um fator determinante para alcançar um desempenho excepcional nos telefones. Afinal de contas, estamos falando do sistema operacional Android, pelo amor de Deus. E todo mundo que já utilizou um telefone com esse software sabe muito bem que ele é um autêntico devorador de recursos do dispositivo. E por mais que tentem nos vender a ideia de que um telefone baratinho ou menos caro com Android puro é mais do que suficiente para a maioria dos usuários, a realidade prática é muito mais cruel do que essa ficção barata criada por mentes maliciosas dentro dos fabricantes de smartphones. Alguns produtores de conteúdo estão testando um dos smartphones recentes mais cobiçados do momento, o Nothing Phone 2, e uma das unanimidades inconscientes ou muito racionais, dependendo do ponto de vista que a análise do dispositivo revela, é que o Android Stock por si só não é o suficiente para oferecer uma experiência de uso otimizada. Ter um processador potente é ainda fundamental para extrair a melhor experiência de uso em um smartphone Android, e você fatalmente terá que pagar a mais por isso. Ao longo dos anos, alguns fabricantes tentaram vender a ideia que ter um smartphone com hardware mais modesto e um Android Stock que consome menos recursos que uma ROM customizada era o suficiente para se obter uma boa experiência de uso, o que justificaria a chegada ao mercado de smartphones com preços mais competitivos. Mas isso está ficando cada vez mais longe da realidade prática, e pelo menos 2 exemplos, um do passado e outro do presente, provam isso. Vamos pegar os casos do Google Pixel 4a e do Nothing Phone 1, Nothing ou Nothing. Eu vou alternar o termo ao longo do vídeo. Ambos chamam a nossa atenção porque comprovam de forma clara e praticamente indiscutível que a potência bruta ainda faz parte de uma boa experiência de uso em um smartphone com sistema operacional Android, inclusive quando o telefone conta com a versão stock desse software. No caso do Google Pixel 4a, o desempenho não era algo considerado excelente nem mesmo no tempo em que ele chegou ao mercado, com uma evidente falta de potência representada pelo processador Snapdragon 730, o que comprometeu a experiência geral do dispositivo. Toda a magia e fluidez esperada de um smartphone Pixel simplesmente desapareceram diante da limitação de recursos. E a responsabilidade disso é do Google, assim como é de qualquer outro fabricante de smartphones Android que acredita cegamente que dá para ser feliz com esse sistema operacional utilizando apenas 4 GB de RAM, o que, sinceramente, é uma utopia ou uma mentira descarada. Situação semelhante ocorre com o Nothing Phone 1 e o seu processador Snapdragon 768G. Apesar de ser considerado um dispositivo impressionante em termos de qualidade e preço, a falta de potência em comparação com rivais diretos de segmento e preço é algo flagrante, como no caso do Poco F3, que é equipado com o Snapdragon 870 e tem um desempenho superior. É claro que algumas pessoas ainda vão argumentar que muitos usuários que só vão querer que o smartphone funcione não vão sentir a diferença do desempenho logo de cara. Mas com o passar do tempo, com o aumento de demandas de uso e as limitações no espaço de armazenamento, qualquer usuário, até mesmo o mais leigo ou casual, vai perceber os engasgos, a lentidão na busca de dados, os travamentos e o empobrecimento da experiência de uso com o passar do tempo. A geração atual de smartphones, representada pelo Nothing Phone 2, deu um salto significativo em termos de desempenho. Com a adoção do penúltimo SoC da Qualcomm, o Snapdragon 8 Plus Gen 1, o dispositivo brilha com uma fluidez acima da média, revelando todo o potencial da ROM baseada no Android Stock. E essa melhoria na experiência de uso em função de um hardware mais potente é apenas a confirmação de tudo o que eu estou falando ao longo desse tempo, ou quase 5 minutos de vídeo. Aí você vai me perguntar, por que ainda precisamos de um hardware potente nos smartphones também com o Android Stock? Eu sei que tudo o que eu falei no vídeo até agora levanta a questão sobre a evolução do Android nos últimos anos e como o aumento das demandas de recursos contradiz com a ideia de que o dispositivo, que é cada vez mais leve, seria o suficiente para um desempenho ideal. Bom, vários aspectos do uso de um smartphone ajudam a responder à questão.
A qualidade fotográfica, impulsionada pela inteligência artificial, depende cada vez mais da potência do processador, pois um melhor ISP, e aí se você não sabe do que eu estou falando, é a sigla de Image Signal Processor, contribui para resultados superiores. Sem falar que um hardware mais robusto deixa o telefone apto para rodar jogos pesados, algo que os usuários estão fazendo com frequência nos seus dispositivos. Chega a ser uma visão até paradoxal de alguns fabricantes que tentam vender a ideia que o Android stock com 4 GB de RAM e um processador meia-boca é mais do que o suficiente para ser feliz. Muitas marcas entenderam que os usuários estão registrando mais fotos e jogando mais nos smartphones, e qualquer pessoa que tem esse perfil de uso sabe que entregar resultados finais de fotografia de alta qualidade e obter uma performance respeitável nos games passa de forma obrigatória pela melhor qualidade dos processadores, que vão trabalhar com as imagens de forma mais rápida e com maior desempenho. E ainda assim, existem os fabricantes que estão negligenciando nesse aspecto de forma surpreendente e, diria eu, até cretina. Os jogos e aplicativos de um modo geral estão se tornando cada vez mais exigentes, com tamanhos que ultrapassam os 10 GB de dados, o que demanda naturalmente recursos de hardware robustos. O sistema operacional evolui de acordo com as capacidades dos processadores e dispositivos com desempenho limitado podem e vão enfrentar dificuldades, especialmente em relação à longevidade do smartphone em questão. E no caso dos jogos, essa necessidade de melhorias no hardware chega a ser algo óbvio e obrigatório para qualquer dispositivo que vai reproduzir gráficos de alta performance. A integração de funções de inteligência artificial no chip, como o Neural Engine da Apple ou o motor neuronal do Google, também implica na necessidade de processadores cada vez mais potentes. Sem falar nos outros aspectos de funcionalidades integradas no sistema operacional, como traduções em tempo real, assistentes virtuais e outras tarefas que dependem de IA, demandam poder de processamento para fornecer resultados rápidos e precisos. Diante desse panorama, fica evidente que não se pode subestimar a importância da potência bruta nos dispositivos Android. O Nothing Phone 2 lembra a todos que, apesar do sistema operacional Android Stock ser uma excelente base, a potência adequada é necessária para desbloquear todo o potencial do dispositivo, lembrando sempre que são caros dispositivos que estão nas mãos dos usuários nesse momento. No final das contas, todo o mercado de smartphones Android precisa de processadores potentes nos dispositivos, pois esse é um elemento considerado fundamental para garantir uma experiência de uso minimamente aceitável. E, convenhamos, sendo bem sincero, não dá mais para tapar o sol com a peneira nesse caso. Os fabricantes que tomem jeito e coloquem processadores decentes nos smartphones, se quiserem o nosso dinheiro de forma fácil e parcelada em 12 vezes no cartão de crédito.